é aquele que não fuma, mas acaba sofrendo as consequências, os prejuízos da fumaça, né? Isso, exato, Maria. O fumante passivo, ele é o fumante que inala a fumaça da ponta do cigarro, né? Mesmo não fumando, ele acaba inalando essa fumaça que é muito prejudicial. Além desse tabagismo passivo, as crianças, principalmente, estão expostas também ao tabagismo terciário, que consiste na inalação dos produtos, dos resíduos da queima do tabaco, né? Da queima do cigarro, que eles ficam no mobiliário, eles ficam na roupa do tabagista, também no assento do carro. Né? Isso, inclusive, é um dado bem interessante, né? Enquanto eu pesquisava também sobre esse assunto, eu vi que é como se a fumaça ficasse na pessoa, na roupa, nos móveis, como você comentou, até horas depois ainda dela ter fumado. E, por exemplo, se o adulto vai falar com uma criança ali na respiração mesmo, aquilo ali já está fazendo mal para a criança, né? Com certeza. Então, é muito comum você questionar os pais, você fuma? Ah, eu fumo, mas não fumo perto da criança, né? Ótimo, muito melhor você não acender um cigarro na frente da criança. Mas tem que também lembrar que a criança vai aspirar esses resíduos, né? Eles ficam na roupa, a gente sente isso só de chegar perto de um tabagista. Então, mesmo você não acendendo um cigarro na frente da criança, os danos, esses resíduos da queima do cigarro vão chegar até as crianças. Até as crianças. E quais os prejuízos, né, que isso pode levar para uma criança, para a saúde de uma criança? Então, Maria, o principal prejuízo, sem dúvida, são as infecções respiratórias, né? Então, essas crianças que convivem com tabagistas são crianças que têm mais bronquiolite, têm mais sinusite, resfriados comuns, pneumonia, otites também, otites de repetição, a gente vê, e muitas vezes tosse, chiu no peito, rinite. Então, essas crianças internam mais também. Então, são muitos prejuízos mesmo. Sem falar da síndrome da morte súbita do lactente, né? Que é muito importante alertar os pais que crianças lactentes até 1 ano de idade que convivem com tabagistas tem mais chance de síndrome de morte súbita do lactente, que consiste em uma morte inesperada do bebê, né? Um bebê previamente saudável, sem uma causa identificável, geralmente no período da noite, né? Aquilo que a gente fala que ninguém entende o que aconteceu. Mas os estudos mostram que o tabagismo passivo também tem relação com isso. Gente, é muito sério Com isso certeza. mesmo, né? A gente vê aí até a questão das grávidas também, né? Porque né, até quem é fumante, mulheres fumantes, no período da gestação, devem parar totalmente, né? Com o cigarro. Totalmente. Tudo que você fuma vai pro feto, né? E esse feto vai sofrer as consequências disso. O menor dos problemas é o baixo peso, então é um feto que vai nascer com baixo peso, né? E também lembrando que muitas grávidas param de fumar na gestação e retornam Voltam após. a fumar. Isso. A nicotina é passada pelo leite materno. Então é uma criança que vai estar recebendo também essa nicotina. Olha aí, ó, tem muita mãe que nem imagina, então, Nem isso daí imagina. também. E o risco também, Maria, é para a grávida não fuma, mas o companheiro fuma. Esse tabagismo passivo vai chegar no bebê também. Vai chegar no bebê Vai também. chegar. Ah, então se o pai tem que parar de fumar junto com a mãe ali. Parou né? ontem Direitos já. iguais, Isso pra fazer mesmo. bem pra saúde do bebê. Exatamente. Muito bacana. É claro também que além desse prejuízo físico, disso tudo que pode causar para a saúde física, tem a saúde mental, né? Ele já pode até ficar com a questão da depressão, tudo aquilo ali que o cigarro pode causar na pessoa, né? A dependência. Isso. O tabagismo passivo nas crianças, além dessa questão pulmonar, né? A gente vê que são crianças que têm dificuldade de ganhar peso, né? Baixo rendimento escolar muitas vezes, distúrbios comportamentais mesmo. Então vai além, né, do que a gente consegue ver, vai além da infecção respiratória, né? Tá certo, então. E olha só, a gente ainda falando sobre a fumaça, né, e a saúde aí das crianças, tem também a questão do narguilé. Então eu convidei a doutora aqui para assistir com a gente esse material e depois já dar uma comentada também. Vamos ver. O narguilé foi inventado na Índia no século 17 pelo médico Hakim Abul Fath como um método capaz de retirar as impurezas do fumo. Como tudo hoje em dia, alcançou o mundo e ganhou adaptações. Os sabores são muitos e é isso que chama a atenção dos jovens, além da forma do próprio aparelho e do, será que a gente pode chamar de charme em fumar de uma maneira tão diferente? Por uma mangueira.
O narguile funciona com uma mangueira. O ar passa pelo tabaco e depois pela água, que filtra o ar, e da mangueira vai direto para o pulmão. Muitos acham que por ter sabor, por usar ervas naturais, não faz mal, mas faz sim e muito. 20 minutos usando narguile equivalem a 100 cigarros tragados. São 50 litros de fumaça. Mesmo assim, o narguile continua conquistando adeptos, que fazem até competição e exibem na internet. E olha, gente, sobre esse assunto, antes de eu conversar com a doutora, a gente vai colocar um WhatsApp aqui na tela, dá pra gente colocar? A mensagem da Mili: a produção do cigarro caiu tanto com o aumento do uso do narguile que a mídia insiste em falar mal dessa cultura. Mili, é o seguinte, a gente acabou de mostrar aí pra vocês, são dados da Organização Mundial da Saúde, né? E a doutora que tá aqui pra comprovar que de 20 a 80 minutos fumando o narguile, né, com seus amigos, em casa, quanto mais jovem ainda, pior, né, doutora? Isso ali corresponde a 100 cigarros tragados, a fumaça de 100 cigarros tragados, né, doutora? Isso mesmo. Então, o narguile, ele contém nicotina, né? Então, é tão prejudicial ou mais até que o cigarro. Porque o que eu percebo, que a gente acaba percebendo, é que o narguile, ele é aceito socialmente, né? Então, eu percebo que os jovens fumam dentro de casa mesmo, com a aceitação dos pais durante as festas, porque os pais desconhecem esse malefício. Até porque tem um odor agradável, então não parece ser tão ruim quanto o cigarro. Essa questão que ele até comentou ali no material, de ser charmoso, de ser bonito, mas isso já foi, né? Já foi. Eu acho que até na época em que era bonito fumar cigarro, lá atrás, lá no comecinho da década, né, da década passada, e aí a gente para pensando assim, no século passado, na verdade, que era bonito fumar e tudo. Hoje em dia já não tem mais isso, os estabelecimentos não deixam mais fumar, nem em locais fechados. O único problema é que no Brasil o narguilé ele é considerado um produto artesanal, por isso que ele não é proibido, né? E assim, o alerta é o seguinte: 90% dos tabagistas se viciam no tabaco antes dos 19 anos. Então o narguilé ele é uma porta de entrada para o tabagismo, ele contém nicotina, né? Então o próximo passo é sair fumando cigarro. E assim, ele causa vício tanto como o cigarro, né? Claro, sim. Eu digo, gente, porque eu tenho na minha família ainda uma prima minha que começou a fumar muito cedo, a minha tia deixava, achava bonito, né? Falava, não, isso aí não faz mal. E ainda era no tempo que não tinha tanto conhecimento sobre os malefícios, os prejuízos, né? E aí foi fumando, hoje essa minha prima já tá mais velha e ela é totalmente viciada. Você chega na casa dela, tem narguilé, tem tudo, e mesmo a gente alertando, a gente falando, né, de como isso pode fazer mal para a saúde, a pessoa não consegue parar, assim como a gente sabe do cigarro também, né? Também. Então ficou alerta para os pais mesmo. Para os pais. Que eu vejo, muitos pais não aceitariam o seu filho com os colegas fumando cigarro dentro de casa, mas aceita o narguilé. Aceita errado, né? Não pode. Tem nicotina igual. Vamos dar mais uma olhadinha no WhatsApp que chegou aqui pra gente? A Ali: eu fumo narguilé e não trago. Isso faz mal também? Faz mal também. Mas quem já viu um narguilé sabe a quantidade de fumaça que aquilo produz, né? Tá indo do mesmo jeito para as vias respiratórias e para o pulmão. Porque aqui a gente escuta falar, o narguilé não se deve tragar, né? Você só deve puxar a fumaça pra boca e já soltar para sentir o gostinho. É isso que dizem a respeito do narguilé, mas a doutora tá aqui dizendo que isso também faz mal. Igual o charuto, né? O charuto também não é tragado, mas também faz mal, tem todos os componentes cancerígenos, tóxicos, semelhante ao cigarro. Dá pra gente dizer, então, que se tá fazendo fumaça, ali tá fazendo mal? Sim, onde a fumaça é fogo, né? Não é bom. E o narguilé, ele tem ainda um agravante, que você coloca um carvão, né? Então você vai acabar inalando partículas de carvão também, que vão chegar no seu pulmão. Mas passa pela água. Aquela água não é o filtro, né? Aquilo de lá não adianta, vai chegar alguma coisa no pulmão. Tem essa falsa ideia de que a água pode purificar, vai ajudar ali. Isso mesmo. Não é verdade. Não. Tá certo. Então, doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais e por tirar as nossas dúvidas aí. Tá aí, gente, olha só, agora eu vou convidar